Bom dia! Estamos começando o nosso Na Hora do Café dessa manhã de terça-feira, dia 5 de maio, 5/5. Saudando a você que está nos acompanhando desde agora, aqueles que chegam mais tarde. Vamos passando nosso cafezinho e já vamos começar lembrando que nessa madrugada tivemos tantos transtornos, tantos contratempos com a nossa live que vou acabar editando as duas partes e tentar fazer um só. Há muitas suspeitas, é boicote, os canais de direita estão, os canais conservadores estão sendo boicotados. Eu não acredito que eles tenham essa preocupação com um canal que tem 80 mil inscritos, que já enfrenta problemas internos também por conta dos isentões, mas nunca se pode duvidar e nem pensar que eles não são capazes disso. A verdade é que a internet no Brasil também, nós não podemos esconder, ela é uma porcaria, e a Anatel, que deveria ser uma agência a serviço da sociedade, na defesa e na luta de uma melhor qualidade da internet, das telecomunicações e tudo, ela é apenas um balcão de serviços a serviço das empresas de telefonia. O cidadão brasileiro está totalmente jogado sem nenhum tipo de proteção. E na madrugada, depois eu conversando com algumas pessoas pelo WhatsApp, na madrugada ainda fica mais complicado, que é quando bancos e sistemas do governo fazem atualização dos dados, então há uma demanda ainda maior, há um direcionamento, porque essa neutralidade da rede não existe. Há um direcionamento, digamos assim, da capacidade de transmissão de dados, de tráfego de dados, mais voltados para esses organismos. E fica para a sociedade, para o cidadão comum, uma draga que você contrata um serviço de 256, sei lá eu de quantos gigas, e você recebe uma mixaria, sendo que, outra vez, a tal da Anatel é de uma licenciosidade, de uma permissividade que permite qualquer coisa. Então, realmente, nós estamos num mato sem cachorro em relação à internet. Mas essa madrugada foi extremamente punk. Então, vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando. Algumas pessoas sugeriram porque era por conta do tipo de abordagem que seria feito, então que haveria um boicote estrutural. Não sei. Nessas horas a gente pensa em muitas coisas e só tem uma certeza: haja paciência. Essa é a única certeza. Tem que ter paciência com os sistemas de telefonia, de internet, com os sistemas de provedores e tudo, porque se o cidadão brasileiro já é em tempos normais desassistido por essas companhias, imagina em tempos de pandemia. Aí que vira uma pandemia mesmo. Então, eu até agora eu não sei se nós também fomos vítimas de boicote ou se apenas estamos por vezes sofrendo as consequências da tecnologia, das limitações da telefonia no Brasil e principalmente as limitações da internet, que, segundo dados já divulgados, teria tido um aumento na faixa de 30%. Todo mundo em casa, a internet acaba sendo a alternativa. Então, quero mandar um abraço para uma pessoa que sempre está acompanhando, tanto aqui quanto nas lives da noite, né? E, na verdade, existe um grupo de pessoas que acompanha sempre e que ajuda. E a gente sempre comete injustiça se falar o nome de alguém, mas também não falar também é uma omissão, na minha opinião. Então quero mandar um abraço para a Bel Lopes, ela que é de Caeté, Minas Gerais. Ela também tem o hábito de torrar e moer o café na hora e passar o café na hora. Ela usa um café da Três Corações, eu já usei ele também moído, sabe?
Continuamos com nossas energias voltadas para o objetivo de chegarmos a 100 mil inscritos, mas está difícil, realmente muito difícil, inclusive há uma oscilação, muitos isentões saindo, porque eles gostariam que a gente abrisse mão dos conceitos da gente, e isso não vai acontecer. Continuamos aí na faixa de 81.200, parou um pouco a sangria desatada, ontem chegou a 81.260, agora nessa madrugada baixou para 81.198, mas é um baita de um desafio. Para minha alegria e satisfação, o objetivo da semana passada, que era de superchat e depósito em poupança, atingir um patamar para bancarmos a estruturação do novo cenário do Nas Asas do Coração, foi plenamente atingido. Muito obrigado a você que participou, que fez depósito, que fez doação no superchat. Nós vamos trabalhar na aquisição do material e também na estruturação de todo o cenário em si. Por falar em saída, esse episódio das filas é assustador, né? Não sei como é que você está administrando aí na sua cidade, na sua região. Ontem fui nos Correios e os Correios realmente pararam no tempo. Eles pedem carteira de identidade em 2 vias, comprovante de residência em 2 vias. Eu perguntei, pode ser digital? Não, tem que ser impresso em papel. Meu Deus do céu. Depois não sabe por que acabam sendo candidatos naturais à privatização. Outra questão que eu considero importante, para quem puder, as contribuições no Apoia-se. Para nós é fundamental, porque não importa o valor, R$10, R$5, R$100 mil por mês, qualquer valor para nós é fundamental para continuarmos tocando o nosso projeto. Vamos fazer o giro das notícias. Os eleitores têm até amanhã para regularizar a situação na Justiça Eleitoral e assim poderem participar das eleições municipais desse ano, que devem acontecer. Eu não sei qual é o problema da Justiça Eleitoral, deve ter muitos interesses aí que a gente não conhece em fazer a eleição nesse ano. É um caos. Volto a dizer, por uma questão de organização e de economia, o ideal é que a eleição fosse feita junto com a eleição presidencial e também as majoritárias para governador, senador e para as eleições para as casas legislativas estaduais, Câmara dos Deputados e Senado. O primeiro caso de Covid-19 na França teria sido descoberto no dia 27 de dezembro, detectado no dia 27 de dezembro do ano passado, de acordo com Yves Cohen, chefe do setor de reanimação do Hospital Avicenne e Jean Verdier, situado em Paris. A dúvida que persiste é por causa da falta de informações e de dados mais concretos da China, porque até esse momento os 2 primeiros casos datavam de 24 de janeiro, quando um casal de chineses originário de Wuhan e um homem em Bordeaux que esteve na China foram detectados com o vírus. As informações mais recentes dão conta de que 107.780 pessoas estão contaminadas no Brasil, há 7.321 mortes e 45.815 curados. Estão em acompanhamento 54.644 casos e 1.427 mortes continuam em investigação. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia do país, concentrando o maior número de falecimentos. Lamentável pelas vidas humanas, mas é o preço que, infelizmente, São Paulo paga por ter um governador como o Dória, leviano e irresponsável como ele. No caso, os falecimentos são 2.654. São Paulo é seguido do Rio de Janeiro, com 1.065 casos, Ceará com 712, Pernambuco com 691 e Amazonas com 584. Pelo menos 12,4 milhões de brasileiros que pediram auxílio emergencial
devem refazer o cadastro no aplicativo do programa ou no site auxilio.caixa.gov.br. Só podem fazer um novo cadastro aqueles que tiveram como inconclusivo, porque aqueles que deram benefício rejeitado e recebeu a classificação de inelegível não pode retificar os dados, não pode fazer o mesmo cadastro. Nesse último caso aí deve estar os presidiários que na maior cara de pau foram pedir auxílio emergencial. É muita dose. Vamos recorrer às manchetes. Correio do Povo. Pequenas lojas reabrem na capital e colocam 147 mil pessoas nas ruas. Uso de armas pesadas pela Guarda Municipal para cumprir isolamento gera reclamações. É o fim da picada. Contra o cidadão de bem é fácil usar arma. Vai lá nas bocas de fumo, vai lá para ver como é que você vai ser tratado. Otários. Não os guardas, mas quem elabora as estratégias de atuação. Porque os guardas são a ponta mais frágil, eles estão cumprindo ordens. Gazeta do Sul, processamento do tabaco tende a ir até outubro. Ali é a região muito forte na produção de fumo. Santa Cruz, Candelária, aquela região toda ali produz muito fumo. Eu mesmo já colhi fumo quando eu tinha aí pelos 10, 12 anos. Jornal NH, tráfico adapta vendas ao coronavírus em Novo Hamburgo. Segundo a ADP, prende 13 em drive-thru de drogas do bairro Canudos. É uma beleza, né? Notícias do dia, pequenos comerciantes do Centro Histórico de Florianópolis sofrem com crise da pandemia. Porque é uma região que depende muito tanto de turista quanto do comércio, de tudo estar funcionando para sobreviverem. É uma região muito bonita, mas muito pobre e vai ficar mais pobre ainda. Gazeta do Povo, médicos sem registro e formatura precoce, ações questionáveis no combate à Covid-19. Eu acredito que os dois casos são emblemáticos de um país que ao longo dos anos não se preparou para nenhum tipo nem de combate efetivo à dengue. Folha de Londrina, novo decreto permite reabertura do comércio e estende horário para o Dia das Mães. É um festival de decretos, dá vontade de rir, né? Porque hoje pode, amanhã não pode, hoje é até às 5h30, amanhã é até às 5h35, é brincadeira. Diário dos Campos, Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa comemora mudança de decreto municipal. Porque antes, no decreto anterior, o fiscal podia autuar o empresário já na hora. Agora não, o empresário terá tempo de se adaptar a normas e terá também condições de fazer defesa prévia. Jornal do Comércio. Pernambuco já registra em média 30 chamados diários para conter tumultos e agressões em filas de banco. As filas nos bancos estão assustadoras. Como você sabe, eu já falei, eu fui nos Correios. A fila nos Correios, velho, meu Deus do céu. O Fluminense, Niterói atinge 85% de adesão ao isolamento social. Folha Vitória, moradores de Domingos Martins denunciam movimentação de turistas ignorando isolamento. Jornal Extra de Alagoas, uso de máscara será obrigatório a toda a população, diz governador. Tribuna do Norte de Natal. Governo do Rio Grande do Norte e prefeituras irão receber 946 milhões de reais. O que eu achei mais assustador e revelador nessa matéria é que o recurso é do governo federal, certo? Adivinha de quem aparece a foto como sendo o grande responsável por esse dinheiro? Rodrigo Maia. A forma como o jornalismo se tornou vulgar e perverso é assustadora. Correio da Paraíba. Prefeitura Municipal de João Pessoa anuncia fechamento de parques e praias contra coronavírus. O Liberal de Belém.
sem médicos. Prefeitura adia novamente a abertura da UPA do Jurunas. Vamos tentar abrir ela nessa manhã, hoje de manhã. É difícil, hein? A região de Itabuna, na Bahia, sem caso, Itararé mantém isolamento. Agora já, Tribuna da Bahia, com risco de colapso, Neto decide manter as aulas suspensas e comércio fechado. Cruzeiro do Sul de Sorocaba, consumo de água aumenta cerca de 20% na cidade. O que acontece? As pessoas estão lavando mais as mãos, estão ficando mais em casa, às vezes o cara toma 1, 2 banhos por dia. Tudo isso vai impactando no consumo. A Tribuna de Santos. Templos Bertioga e Praia Grande autorizam atividades. Correio Popular de Campinas começa a valer a exigência da máscara no transporte. Diário do Nordeste. Camilo promete definição sobre novas regras de isolamento social até amanhã desta terça-feira. Governador deverá aplicar medidas mais rígidas de isolamento no estado e na capital. Os autoritarismos sempre ajudam, né? O ego dessas pessoas. Campo Grande News, universidades particulares são alvos de petições para reduzir mensalidades. Atual Amazonas, hospital em Manaus terá o que for possível, diz ministro da Saúde sobre Newton Lins. O estado do Maranhão é bloqueio total a partir de hoje da Grande São Luís. Foi decretado lockdown na Grande São Luís. Né? Estado de Minas, Nova Lima decreta flexibilização do comércio em 3 etapas. Diário do Rio Doce. Saque aniversário para nascidos em março e abril começa hoje. Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora, deputados defendem que Juiz de Fora seja tratada como polo interestadual. E tem uma linha de raciocínio correta, porque prefeito e parlamentares querem mais recursos para o município que tem sido literalmente invadido por pessoas oriundas do Rio de Janeiro com o vírus chinês. Folha da Manhã de Passos, a Cimov vai promover feira online em Passos. A Cimov é a Associação Comercial e Industrial de Imóveis de Passos, né? E a feira é sempre realizada entre 25 a 28 de junho. Então esse ano eles vão fazer uma alternativa online, digital para isso. É muito interessante. Triângulo Notícias, decreto impede ampliação do atendimento em Patos de Minas em Farmacaixa. Diário de Uberlândia, proibição de fogos de artifício com estampido passa a valer a partir de 2021 em Uberlândia. É um absurdo estampido, porque não é só cachorro que sofre. Até se você tiver aquário, acho que até o peixinho sofre. Gato sofre, cachorro sofre, idoso sofre, criança sofre. As pessoas mais jovens sofrem. Só quem não sofre é o descerebrado que solta fogos com estampido. Jornal da Cidade Online, oportunista, Dória critica manifestantes, são milicianos ideológicos. Sem comentários vindo do Dória. De Brasília, cerca de 12,4 milhões devem refazer cadastro no auxílio emergencial. Aqui continuamos com o Misto Brasília. Gol tem prejuízos de 2,3 bilhões em 3 meses. Vamos dar uma passada em agências, sites e jornais pelo mundo? Vamos junto? Eu, País de Montevidéu, Lacalipou, é preciso criar políticas públicas que desestimulem o aborto. Uma mudança completa de enfrentamento de muitos assuntos lá no Uruguai. Até a Frente Ampla lá havia todo um incentivo para que as mulheres abortassem, usassem inclusive o aborto como método contraceptivo. Eu, Mercúrio do Chile, a atividade econômica recua 3,5% em março e especialistas acreditam em queda de até 12% em abril. Tudo Notícias da Argentina, inflação desacelera e chega a 2% no segundo mês da quarentena.
andina do Peru, Acordo Nacional se reúne hoje para ver reinício da atividade e situação da Covid-19 no país. Deutsche Welle, Alemanha teria 1,8 milhão de infectados pelo coronavírus, diz o estudo. Além disso, resultado mostra que 22% dos infectados não apresentaram sintomas. Rádio France Internacional, eu já falei da notícia, mas está aqui a manchete. Coronavírus pode ter chegado à França em dezembro. NHK, Japão anuncia extensão do estado de emergência até 31 de maio. Lusa, Dia Mundial da Língua Portuguesa, assinala-se hoje. Hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. ANSA, casos ativos de Covid na Itália caem para menos de 100 mil. Pela primeira vez desde 10 de abril, a Itália registra menos de 100 mil infectados. Financial Times, mortes diárias nos Estados Unidos caem abaixo de 1.000 pela primeira vez no mês. La Vanguardia, mercado de trabalho formal cai para 548 mil empregados, o pior abril em 10 anos. Agência Brasil, União receberá 20,3 milhões em doações de itens contra a Covid-19. Para encerrar, eu quero conversar com vocês sobre algo que tem sido muito enfatizado nos últimos dias em todas as oportunidades e é preciso sim reiterar esse assunto. Não tem cabimento a forma leviana, irresponsável, circense, patética, ilusionista com que a mídia trata as manifestações dos brasileiros. Eu nem entro aqui na questão do episódio da violência que e se houve contra o jornalista. Há muito diz que me disse, há muita fantasia nisso aí. Usa-se um fato ou a possibilidade desse fato e se explora ele antes que de repente ele seja desmascarado e mostrado como algo que não aconteceu. Pois bem, o que nós temos de verdadeiro é que não só a Rede Globo aproveitou esse momento para atacar mais uma vez os conservadores, como abriu-se espaço para que figuras deploráveis, para que figuras realmente sem nenhum comprometimento, figuras de um passado criminoso sem tamanho, que essas pessoas se manifestassem e tratassem de estereotipar, tratassem de atacar, tratassem de agredir, tratassem de vilipendiar o trabalho ou a luta e as manifestações dos conservadores. Lógico que isso tem um fundo impacto eleitoral, mas é muita canalice, é muita sem-vergonhice tomar esse tipo de atitude através da mentira. A Globo, por exemplo, nas últimas horas, só tem enfatizado a questão que as manifestações são antidemocráticas. No entanto, quando o MST invadia terras, não era antidemocrático, é parte do jogo. Quando a cambada do Boulos invade imóveis, é uma luta social justa. Quando há marchas que agridem, inclusive pela baixaria, a Globo acha que isso é um procedimento democrático. Quando jogaram tinta vermelha no apartamento da ministra Carmen Lúcia do STF, ela ficou caladinha. E agora ela resolve abrir a boca para falar besteira. O que está acontecendo, na minha opinião, e é preciso, na minha forma de ver a realidade, ter muita clareza. Eles precisam estereotipar a direita, tentar empurrar a direita para um gueto. E muitos da direita estão aceitando ir para o gueto. Não. As manifestações foram extremamente democráticas. Não houve um ato de vandalismo. Não houve uma depredação de prédio, de qualquer que seja, iniciativa privada ou órgão público. Foram brasileiros e brasileiras
que foram às ruas em defesa do seu voto e em defesa do projeto de governo que nós votamos e elegemos em 2018. Então, quando os meios de comunicação, quando globos da vida partem para as agressões, partem para os ataques, partem para todas as maneiras de nos agredir, é preciso que nós estejamos atentos para não cairmos na pilha deles, para não sermos manipulados por eles, para não sermos joguetes nas mãos deles. Se houve episódios de violência, que sejam investigados. No entanto, o que eu considero um absurdo, o que eu considero vergonhoso, o que eu considero lamentável, é que antes da investigação já haja uma sentença. Antes que tenha sido feito qualquer tipo de investigação, já se tenha quem foi o culpado. Esse sim é um processo enojante e que é uma sistemática por parte da mídia. Eu já disse, o problema da mídia brasileira é que ela não mais está contente, entre aspas, em noticiar um fato. Ela precisa noticiar, ela precisa desinformar, ela precisa manipular, ela precisa induzir, ela precisa colher o julgamento, ela precisa condenar e ela precisa executar a pena. Esse é o estágio, esse é o quadro que nós estamos vivendo de uma forma assustadora, de uma forma patética, de uma forma revoltante, porque a Globo e outros meios de comunicação se esmeram na arte de reinventar inclusive o sentido das palavras. Nem que para isso elas tenham que desrespeitar as pessoas. E ao contrário do que muita gente diz, eu não acredito que seja papel do governo federal, do governo Bolsonaro, caçar a concessão da Globo. Quem precisa caçar a concessão da Globo somos nós. Porque se ela não tiver audiência, se ela perder a audiência, aí sim os próprios anunciantes sairão dela. O problema é que muitos dos conservadores são viciados na programação da Globo. Nada contra, mas é preciso fazer um processo de desmame dessa dependência, porque ela é perniciosa, porque ela é lesiva intelectualmente, ela é um malefício emocional, ela é um atraso cultural, ela é um estupro contra a verdade. A Globo manipula a informação porque ela não passa de uma grande fábrica de inverdades, que conta com a impunidade por membros do judiciário, que conta com bajuladores de plantão dentro do Congresso Nacional, inclusive com bancada própria, e que, infelizmente, muitos conservadores continuam assistindo. Há razões muito fortes para que a gente não fique na frente da TV, porque existem outras alternativas, não apenas os canais conservadores, mas existem bons livros, existem tantas músicas, existem tantas coisas a serem feitas, que cá entre nós, nada justifica que fiquemos diante da TV sendo agredidos por uma emissora. E aí pedimos e esperamos que o presidente da República casse a sua concessão. Não, somos nós que temos que nos desligar da Globo. Somos nós que temos que reinventar os nossos hábitos, porque isso ajudará inclusive a filtrar melhor nossas fontes de informação. E aí nós veremos que essas emissoras, certos portais, prestam um desserviço ideologicamente programado. Porque para eles, só o que não interessa é a sociedade desperta como está nesse momento.
O que nós podemos dizer para eles é que ficaremos cada vez mais despertos e espertos, cada vez mais conscientes de que precisamos recuperar o Brasil para os brasileiros, porque não tem cabimento o que tem acontecido de insanidades, de barbaridades e de agressões contra o segmento, contra o brasileiro conservador, que é sim hoje a força majoritária dentro do contexto do país. Que tal se afastar da Rede Globo? Que tal tirar os olhos dela, nem que seja com aquela justificativa que eu já ouvi: ah não, eu olho a Globo apenas para ver o que ela está mentindo. Ora, isso não existe. Porque quando você dá um like ou um dislike numa postagem, você está confirmando a importância daquela postagem. A mesma coisa quando você retuita um comentário de alguém que você não concorda e fica xingando, mas isso dá para ele uma notoriedade digital. Vamos mudar os hábitos, a começar por nós. Nos vemos de novo amanhã, quando estaremos reunidos, juntos, outra vez para mais um Na Hora do Café. Até lá!